Olá, mulheres lindas! Estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Antes de darmos continuidade, já aproveita e dá um like no canal, compartilha com as suas amigas, para que este livro seja bênção na vida delas também. Hoje nós estamos no 10º dia e estaremos falando de como ser generoso como o Senhor Jesus. Acredite se puder, mas por mais que o Jim e eu sejamos muito ativos, não sou uma grande fã de viagens, especialmente de viagens internacionais. Não tenho muitas lembranças agradáveis das maratonas de viagem de avião. Uma coisa de que me lembro bem é da preocupação que Jim e eu temos quando pousamos em São Paulo, Bangkok ou em qualquer outro lugar para um compromisso ministerial importante e ficamos imaginando se nossa bagagem chegou conosco ou se seguiu viagem para Berlim ou Pequim. Em uma dessas ocasiões, nós dois chegamos a um país caribenho para uma conferência ministerial. Só que descobrimos que as nossas bagagens tinham realmente seguido viagem para um país caribenho totalmente diferente. Mas este aparentemente desastre foi o início de uma das demonstrações mais incríveis de generosidade semelhante à de Cristo. Assim que pousamos, fomos informados que a esposa do presidente do país nos havia convidado ao palácio presidencial para conhecê-la. Daquele momento em diante, nossos anfitriões começaram a nos dar coisas literalmente. Tiraram a camisa do próprio corpo e os sapatos também. Eles nos deram tudo o que precisávamos para nos aprontar para uma audiência com a esposa de um líder poderoso. E como já disse, esse foi apenas o início de um fim de semana de generosidade abundante. Até hoje, sempre que penso em generosidade, essa gente querida me vem à mente. Ao recordar a sua graça e nos doar tanto, paro e penso, isso é muito parecido com Jesus, nosso Salvador, que foi generoso além da imaginação. Um coração liberal demonstrado por nossos novos amigos num país estrangeiro deveria ser a norma, mas infelizmente esse não costuma ser bem o caso. Talvez seja por isso que a generosidade semelhante à de Cristo seja um choque tão grande quando ela é oferecida. É um novo dia em nossa jornada para o caráter de Jesus. Mais uma vez somos privilegiadas por olharmos para sua vida exemplar. Não há dúvidas de que ele é o modelo máximo de generosidade, pois deu o presente máximo ao se sacrificar, morrer, para perdoar nossos pecados e nos assegurar vida eterna. O seu desprendimento foi de proporções infinitas, porque ofereceu sacrifício imensurável. Ele veio para dar sua vida em resgate a muitos. Mateus 20, 28. E por que ele não o faria? A generosidade fazia parte de sua natureza como Deus. Quando você pensa em tudo que Deus Pai deu, a generosidade de Jesus não é uma surpresa. Por todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, Deus é visto como um Deus generoso, amável e liberal. Por exemplo, Deus deu vida a Adão e Eva. Deus deu segurança e salvação a Noé e sua família durante o dilúvio. Deus deu o maná para sustentar os israelitas no deserto. Deus deu a terra prometida ao seu povo escolhido. Deus dava proteção ao seu povo enquanto este o servia. Deus deu a Davi a promessa de um futuro rei, um salvador que remiria o homem do seu pecado. Deus deu aos seus profetas visões de um futuro salvador, o seu próprio filho amado. Deus deu ao seu filho unigênito. Como acabei de ler e refletir sobre esses exemplos de liberalidade, especialmente o último, me pergunto, o que posso dar? O que mais posso dar? Como filhas do rei, você e eu temos o privilégio e a responsabilidade de dar continuamente ao exemplo da liberalidade do Pai, infinitamente mais que tudo do que nós pedimos ou pensamos. Temos uma reputação a zelar. Nosso caráter como cristãs está envolvido. Os outros a veem como uma pessoa liberal? Ao ler mais sobre o exemplo de Jesus, do que significa ser caridosa, faça disso um ponto a se pensar e ore sobre.
O que você pode fazer para nutrir um espírito mais generoso? Nosso Jesus é um modelo espetacular de generosidade e desprendimento. Para começar a lista, considere que ele abriu mão do seu lugar exaltado no céu para se tornar humano. Isso não significa que ele abriu mão dos seus poderes eternos. Em lugar disso, significa que escolheu viver em obediência à vontade do Pai. Ele tornou-se pobre quando se tornou humano, porque abdicou de todas as suas riquezas. 2 Coríntios 8:9. Na verdade, ele explicou que as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Mateus 8:20. Ainda assim, o seu sacrifício, a sua generosidade, ao abrir mão de tudo, inclusive do conforto de uma casa, foi tamanha para que vocês enriquecidos por sua pobreza por meio do recebimento do seu dom gratuito de salvação à vida eterna. 2 Coríntios 8:9. Generosidade, da forma definida pela vida e pelo caráter de Jesus, significa doação sacrificial. Para refletir a vida de Jesus de forma apropriada, você pode precisar fazer o que eu fiz e elevar o seu nível de generosidade à esfera sacrificial. Oração e determinação são um bom lugar para começar, seguidos de ação, é claro. Aqui está algo para se ponderar. A generosidade não tem nada a ver com o quanto você tem, mas tudo a ver o quanto você dá em proporção ao quanto você tem. Jesus nos mostrou essa verdade por meio das ações de uma mulher incrível. Você apontou para uma mulher carente para ilustrar a verdade de que a definição de Deus de generosidade é diferente da definição do mundo. Jesus a destacou quando estava com os seus discípulos no pátio do templo e observava as pessoas no ato de depositar as suas ofertas no cofre do templo. E foi assim que aconteceu. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44, diz: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus explicou que a viúva doou mais que os outros. Como isso era possível? Porque os outros deram da sua riqueza material e baixo custo pessoal e pouco sacrifício. Mas a viúva deu da sua pobreza. Proporcionalmente, ela deu o máximo, tudo o que tinha para se sustentar. Tamanha doação generosa e sacrificial significa que estava plenamente confiante de que Deus supriria todas as suas necessidades. A mensagem de Jesus ao seu coração é esta: sua generosidade não é medida pelo montante de sua doação, mas pelo montante que sobra depois que você dá. Obviamente, Jesus não está dizendo para dar tudo o que você tem e a sua família tem, mas ele está dizendo que você deve dar de forma proporcional ao que Deus a tem abençoado e confiar nele para sustentá-la com o que sobrar e supri-la, se necessário com mais. 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8. Não tem por que se preocupar, o Senhor é o seu pastor, portanto você nunca terá falta do que realmente precisa. Ele promete isso no Salmo 23. O que você pode fazer para seguir nas pegadas dessa senhora e de Jesus? Para dar a arrancada, ore para ser mais generosa. Se você tem família, dialogue a respeito desse maravilhoso traço de generosidade de Jesus, possuía e buscava nos outros. Que projeto você ou sua família podem assumir? Isso falará eloquentemente aos seus filhos, além de regar e nutrir essa excepcional qualidade de generosidade no coração deles. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Este livro é sobre refletir o coração de Jesus. Como todos os traços de caráter de Jesus, a generosidade é uma questão do coração. Os fariseus, uma seita de líderes religiosos nos dias de Jesus, faziam um grande show de doação aos necessitados.
tanto nas sinagogas como nas ruas. Eles achavam que isso provava quanto eram retos e espirituais. Contudo, Jesus ensinou exatamente o oposto com relação à generosidade. Ele disse que a doação deveria ser feita em secreto. Ele nos instruiu a ter cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Em vez disso, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Por quê? Para que a tua esmola fique em segredo e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Mateus 6, versículo 1, 2 ao 4. Dar a maneira de Deus demonstra verdadeira retidão diante dele, não diante dos outros. E o resultado? Deus, por sua vez, recompensou o doador. Em outras palavras, você não pode procurar as suas bênçãos e recompensas, tanto dos homens quanto de Deus. Dar é uma questão entre você e Deus, e não entre você e outra pessoa ou uma causa. Não importa quanto seja importante. É uma questão de coração. Dar deve ser um ato de adoração. Da mesma forma como você se prepara para adorar e ministrar, deve se preparar para os atos de generosidade. 2 Coríntios 9, 7. Onde está o seu coração? Uma verdade básica nos ensina que onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Mateus 6, 21. É natural apreciar ser generosa com nossos amigos e aqueles que são generosos conosco, ou até mesmo com aqueles que estão em necessidade extrema. Mas nossa atitude muda quando se trata de dar a quem nos magoa. Nossa natureza humana geralmente deseja retaliação quando somos prejudicados. Mas Jesus levou o conceito de amor e generosidade a um nível completamente novo. Ele ensinou que a generosidade também se aplica aos nossos inimigos. Devemos tratar os outros e especificamente os nossos inimigos de forma diferente. Em vez de buscar vingança, retaliando ou retendo, Jesus ordena: dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Mateus 5,42. Mesmo se essa pessoa for um inimigo. Jesus nunca fez uma afirmação vã. Quando estava morrendo na cruz, ele não exigiu retaliação ou justiça. Em vez disso, pediu que os seus inimigos, aqueles que o condenaram e mataram, fossem perdoados. Ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Meu ensino favorito sobre como tratar meus inimigos nos dá a forma infalível de Jesus, em 3 passos para amar nossos inimigos. Ele diz: amai a vossos inimigos. Como isso se realiza? Bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Então prepare o seu coração, a sua boca e o seu espírito para amar. Você precisará deles para bendizer, fazer o bem e orar pelos seus inimigos. Teste a sua própria natureza generosa, procurando alguém que é mal para você. Escolha alguém que a difamou ou magoou você ou a sua família de alguma forma. Peça que Deus lhe dê forças para seguir o modelo de amor e bondade de Jesus. Então abençoe essa pessoa verbalmente, falando de forma positiva sobre ela. Dê-lhe algo pessoal e de valor para você, como perdão de coração. E ore por ela, pelo seu sucesso, pelo seu relacionamento com Deus. Quando você faz essas coisas com o coração cheio de amor, Deus é honrado e você reflete o coração de Jesus generoso. Você compreende que o nível de generosidade de uma pessoa indica o nível de comprometimento com Cristo? Jesus conheceu 2 homens rumo ao fim do seu ministério de mais de 3 anos. O primeiro, consulte Mateus 19, 16 ao 22. Um jovem rico indicava que queria seguir a Jesus e perguntou o que era necessário para que isso acontecesse. Qual a resposta de Jesus? Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e me segue. Versículo 21. O encontro termina com o jovem se retirando desapontado, porque possuía muitos bens. Versículo 22. O segundo homem que Jesus conheceu foi Zaqueu. Consulte Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Assim como o jovem rico, Zaqueu queria ver Jesus. Quando Jesus detectou Zaqueu e se convidou para ir à casa dele jantar, Zaqueu declarou: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhes restituirei 4 vezes mais. Versículo 8. Ele se ofereceu de forma voluntária para dar metade de suas posses e riqueza aos pobres.
e se tivesse prejudicado alguém em alguma coisa, restituiria quadruplicado. Os dois homens estavam buscando e queriam seguir Jesus. Em resposta, Jesus ofereceu ao primeiro homem um teste rápido para mensurar a verdadeira natureza do seu coração. O resultado? Ele não estava disposto a partilhar do seu dinheiro. O segundo homem, contudo, reagiu com generosidade superabundante, sem que lhe tenha sido pedido, revelando um compromisso verdadeiro de seguir Jesus. Sabemos que a generosidade não é necessariamente um indicador de um relacionamento com Jesus. Há muitas pessoas caridosas no mundo que não são cristãs, mas aquelas que têm paixão por Jesus e desejam sinceramente segui-lo são generosas como ele. Ele nos instruiu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Lamentavelmente, tendemos a entender de trás para frente. Buscamos primeiro as coisas e acrescentamos Jesus como consideração posterior. Se você está sentindo a necessidade de uma reestruturação de prioridades, olhar o canhoto do seu talão de cheques ou o demonstrativo mensal do seu cartão de crédito bradará o que você está buscando: as coisas ou as coisas de Deus. Dê uma olhada. É um pouco parecido com a verificar a temperatura. Veja o que isso revela sobre o seu nível de compromisso com as coisas versus as coisas de Jesus valoriza. O que isso expõe sobre a sua atitude de coração com relação ao dinheiro, aos bens e à generosidade. Quando Jesus pregava o seu famoso Sermão do Monte, falou a seus discípulos e à multidão reunida, contrastando a vida do reino com a vida do mundo. O mundo, ele destacou, é obcecado por acumular riquezas terrenas de forma egoísta. Mas aos seus seguidores, Jesus ensinou uma filosofia diferente, que permanece ainda hoje. Ele disse: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6, do 19 ao 21. Jesus contrastou os valores celestiais com os terrenos. Explicou que a nossa primeira lealdade deveria ser as coisas que não corroem e não podem ser roubadas. Como podemos ter certeza de que os nossos investimentos são seguros? Jesus disse que deveríamos investir nas coisas de Deus. O que é dado para Deus e os seus propósitos é um investimento no céu, nas coisas que têm importância numa escala eterna. Não importa o que acontece com o mercado de ações, com o mercado imobiliário ou com o mercado de alimentos. Toda e qualquer coisa investida com Deus terá valor eterno. Este é o investimento máximo. A sua generosidade é a cura para o egoísmo. É a salvaguarda máxima contra a tentação de juntar dinheiro de forma egoísta, que não ajuda a ninguém e pode ser roubado ou desaparecer durante os períodos de baixas no mercado de ações e imóveis. A declaração final de Jesus no versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É um princípio-chave a lembrar e memorizar. Ele destaca que, seja o que for e o que ocupe os nossos pensamentos e tempo, é nisso que estarão as nossas afeições. Talvez, enquanto esse ensinamento de Jesus estão ecoando em seu coração e em sua mente, seja um bom momento para novamente avaliar o quanto você ama os tesouros deste mundo. O seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, as suas posses. Onde exatamente está o seu coração? Quanto você está se apegando às suas riquezas? Você pode viver sem elas? Se não consegue abrir mão de alguns desses tesouros, você não os possui. Ele é que possui você. Peça que Deus a ajude, peça que Ele exponha qualquer área pessoal de materialismo. O que você pode dar de presente ou colocar em uso que ajudaria alguém e ao mesmo tempo demonstraria a você a mesma e a Deus que o seu coração e por consequência o seu tesouro está no céu. Você consegue imaginar ter tudo e ainda estar disposta a desistir de tudo? Bem, este é o modelo apresentado na vida de Jesus, você e a mim. Se você quer refletir o coração de Jesus e espelhar o seu caráter, então a generosidade é algo imprescindível. É verdade que ninguém pode dar mais que Deus, e se você é uma filha de Deus, deveria desejar dar com generosidade aos outros. É como Jesus disse aos seus discípulos: de graça recebeste, graças dai. Mateus 10, 8.
Pense em todas as bênçãos que Deus derramou sobre você: a salvação, o perdão do pecado, a promessa de vida eterna. Você deveria dar livremente, como Jesus instruiu aos 12. Não somente suas posses e o seu dinheiro, mas o seu tempo, a sua ajuda, o seu ministério, a sua misericórdia e, acima de tudo, o seu amor. Vamos orar juntas. Senhor Jesus, obrigada porque deste o presente máximo quando te sacrificaste para pagar por meus pecados. Que eu também me torne uma doadora generosa, sem motivos e preocupações, somente com o desejo de te seguir e abençoar os outros. Amém. Que o seu coração seja generoso a cada dia e que as bênçãos do Senhor possam fluir sobre a sua vida e através da sua vida. Curta o canal, compartilha com as amigas, se inscreva, compartilha com todas as pessoas que você sabe que precisam ter um coração generoso e que precisam ser abençoadas por uma palavra do Senhor. Na próxima semana estaremos falando como ter um coração manso igual ao de Jesus. Não perca, ative o sininho para receber a notificação. Um beijo no coração.